Significa que nós estamos ainda num processo de melhorar cada vez mais os nossos índices salariais, mas que não podemos deixar de reconhecer que já avançamos muito nesse aspecto, muito nesse processo. Outras conquistas virão ao longo, no vácuo dessas que nós já conquistamos, com certeza, mas aí depende da nossa capacidade de mobilização, nossa capacidade de organização e da nossa capacidade de percepção das conjunturas políticos, sociais e econômicas do país. Então veja que a nossa história, a nossa memória, ela não é propriedade, ou ela não é fruto do protagonismo de uma ou outra liderança. Ela é fruto de uma continuidade de ideias, continuidade de propósitos, continuidade de mobilizações permanentes, cada vez mais aperfeiçoadas, com quebras aqui, recuos aqui ou acolá, mas nunca deixando de evoluir, né? Positivamente. Né? Eu vejo que nós fizemos história e estamos fazendo. Então eu cito aqui a primeira geração, que é a dos pioneiros, da década de 60, né? Depois tem o pioneirismo da institucionalização e modernização das estruturas físicas, intelectuais e estruturas corporativas, a profissionalização do exercício da função pericial do Estado, que é essa geração de 1980, né, 78, 80 e até 90, e vem a terceira geração, que eu poderia chamar de terceiro pioneirismo, que é exatamente essa que hoje é exercida pelas turmas dos últimos concursos, dos 2, 3 últimos concursos para cá, que tem já, né, novos desafios de um mundo digital, um mundo de tecnologias e laboratórios de ponta, um mundo que procura cada vez mais aprimorar o conhecimento científico, o mundo da pesquisa permanente, o nosso vínculo permanente. Se vínculo tem que haver, nós temos que ter esse vínculo com a fonte da produção do conhecimento, que são as universidades. São as faculdades que formam os nossos profissionais e que pesquisam o objeto do nosso trabalho, né? Que tem no corpo científico, ou nas ciências produzidas, não é? O caldo, né? A vitamina, o alimento, né? E a ferramenta que nós precisamos para aplicar e adotar nos cenários de crime ou dos laboratórios constituídos para produção de provas. Né? Então, a gente precisa de estar sempre mais próximo de quem produz conhecimento, das universidades, dos intercâmbios nacionais e internacionais, enfim, de quem produz saber. Né? Porque aí nós, como parte da terceira geração histórica, ou do terceiro marco, nós já estamos num mundo mais diferente, mais diverso, num mundo mais veloz, num mundo mais rápido, num mundo mais ferramental da pesquisa. Então, esse momento digital é o terceiro momento da história da polícia técnico-científica. E, de certo, haverá o quarto momento, o quinto momento, porque a ciência sempre evolui. Sempre teremos grau de certeza mais elevado do que o anterior, não é isso? Então, acho que nós estamos no caminho certo. E sinto muito orgulho de pertencer ao segundo pioneirismo, de ter tido a oportunidade de, no contexto histórico do país e do Estado, né, ter tido a oportunidade, o privilégio de liderar com outros companheiros, né? E aí eu cito o Roberto Pedrosa, que se somou bem no início a esse esforço, né? O Paulo César de Menezes Póvoa, né? É ruim a gente falar de lideranças, mas existem lideranças novas, o próprio Albani, que também é um pioneiro do segundo marco, o próprio Carlos Kleber, Antônio Chaves, todos aqueles que exerceram a presidência da entidade de peritos e médicos legistas do estado de Goiás, o professor Aristoclides, da medicina legal, que é um dos pioneiros, mas depois vieram outros médicos legistas, né, a ocuparem sucessivamente os cargos de medicina legal, porque hoje, aí está uma conquista, né,
os órgãos periciais do Brasil todo, com raríssimas, mas raríssimas exceções. E pasmem, Rio de Janeiro e Minas Gerais, até hoje, existem órgãos de atividades periciais que não são dirigidas e nem chefiados por peritos, que ainda têm delegados de polícia ou corpos estranhos à atividade pericial, né, administrando, né, essa atividade importante para a processualística penal. São imperfeições que devem merecer a nossa preocupação e a nossa superação. Devem ser superados, sem dúvida alguma. Então veja que foram muitos avanços. E se nós estamos evoluindo salarialmente, salário é um saco sem fundo, nós sempre vamos achar que estamos ganhando menos. Mas se você for honesto intelectualmente e comparar o salário de peritos hoje no Brasil, em relação a outras categorias igualmente importantes para a sociedade, nós vamos perceber que aquele que sai formado em medicina, em farmácia, em bioquímica, em direito, qualquer outro curso superior e exerça, não sai com um salário como hoje existe para os quadros, de uma forma geral, no Brasil. Não significa que nós estamos acomodados, não. Eu estou fazendo apenas um paralelo honesto sobre a política salarial remuneratória dos diversos quadros de carreira do funcionalismo público federal e estaduais. Significa que nós estamos ainda num processo de melhorar cada vez mais os nossos índices salariais, mas que não podemos deixar de reconhecer que já avançamos muito nesse aspecto, muito nesse processo. Outras conquistas virão ao longo, no vácuo dessas que nós já conquistamos, com certeza. Mas aí depende da nossa capacidade de mobilização, nossa capacidade de organização e da nossa capacidade de percepção das conjunturas políticos, sociais e econômicas do país.